Posso iniciar? Hã? Tá bem, tá bem. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amados irmãos, estamos aqui neste Masjid Umar radiallahu anhu a fim de realizarmos vamos lá dizer, uma sentada, uma conversa a respeito do Islã. Conversa esta que irá contar com a presença do nosso eminente Sheikh Abu Araújo, que vem diretamente de São Paulo, alhamdulillah, e ele está cá. Prontos, as pessoas tendem a ocupar ele em palestra, alhamdulillah, e hoje nós estamos aqui. A quem nos acompanha tem visto que andamos em muitos massagens, alhamdulillah. Vamos, inshallah, iniciar com aquilo que é a nossa conversa de hoje. Um pouco a respeito do historial do Sheikh. Ele é uma pessoa que é daqui, de Moçambique, aqui em Maputo. Saiu, estudou na África do Sul, e estudou também em alguns outros cantos, como na Índia, por exemplo. E, alhamdulillah, ele está em Brasil já há aproximadamente 15 ou 16 anos a morar lá. Mas sempre, alhamdulillah, é uma pessoa que é dinâmica. A quem acompanha os trabalhos dele, é uma pessoa que tende a transmitir o Islã às pessoas, tende a encorajar os jovens à busca do conhecimento e a não se limitar em estar somente onde estão. Ou seja, ele é prova clara disso, uma pessoa que saiu daqui, está longe, está a fazer o sucesso fora de Moçambique, alhamdulillah. Então ele tende muito a encorajar os jovens a terem também esta forma de pensar, de hoje estão aqui no Maputo, não pensarem que já que estão cá, vão acabar aqui, não. Ter esta mentalidade de querer estar fora, de querer espalhar o conhecimento em especial islâmico fora ou em qualquer outra área de conhecimento que a pessoa tem. Só para não alongar muito, vamos, inshallah, iniciar com a recitação de um dos nossos hufazes aqui. O nome dele? Adil Adian. Se vamos chamar aqui o nosso hufaz, o nosso hafiz Adian, para iniciar, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Que Allah aumente o conhecimento, amém. E dando aquilo que é a continuidade, vamos aqui chamar o outro Hafiz, que é o Hafiz Ariane, inshallah, para recitar também um pouco do Al-Quran Al-Karim a nós. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Masha Allah, Masha Allah. Alhamdulillah, acabamos de ouvir aqui o Quran Al-Karim com os nossos filhos e miúdos. Agora vamos chamar o nosso Hafiz, Masha Allah. Agora é vez dos adultos, né? Nosso Hafiz Mansur, inshallah, para recitar um pouco o Quran para nós, inshallah. Ya Sheikh, يتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن
أباكم قد أخذ عليكم موثقا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله العظيم. Masha Allah, alhamdulillah. Acabamos de ouvir aqui a recitação do Corão Karim na voz dos nossos hufaz. E para não perdermos o tempo, vamos inshallah iniciar com aquilo que é a conversa de hoje. Irei convidar inshallah o Sheikh para se sentar e ele vai aqui abordar sobre o tema de não deixar, não ter a mágoa entre nós. Então, Sheikh Abu شيخ أبو فلتتفضل مشكور. Acho que se colocar ele desse lado é melhor, né? É mais fácil. Gente, quantos microfones vocês dão também? Qual deles? Por que você dá tantos microfones também?
الحمد لله الودود الرحيم اللطيف بعباده والصلاة والسلام أتمان أكملان على خير الخلائق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد. Caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, queridos meninos que estão me filmando, MashaAllah. A nossa conversa de hoje é sobre o MashaAllah. Eu não conheço o Sheikh, mas eu assisto as palestras do Sheikh. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. ما شاء الله. كيف حالك يا شيخ؟ tudo bem? ما شاء الله. Pessoalmente ainda não temos nos encontrado, não, né? جزاكم الله خيرا. والله se puderem trazer cadeira para o Sheikh aqui também. تفضل يا شيخنا. تفضل. A nossa conversa de hoje é sobre não carregar mágoa. Não carregar mágoa. Somos seres humanos e de forma natural e normal fica dentro do nosso coração dor. Seja por aquilo que o seu pai fez, seja por aquilo que o seu ustaz fez no passado, seja por aquilo que a sua mãe falou, seja por aquilo que sua mãe falou contra a sua esposa, seja por aquilo que sua esposa falou contra a sua mãe, ou seja por aquilo que um dia a sua irmã falou contra a sua esposa. Então, de forma natural, como seres humanos, nós carregamos mágoa. E subhanallah, quando eu estava a estudar hoje sobre este assunto, achei algo muito interessante. Na língua árabe, quando se fala de não carregar, usa-se essa expressão de la tahmil, que é carregar. Em português, quando nós vamos abordar este assunto de não carregar mágoa, nós usamos a palavra aqui, não carregar. Muitas das vezes nós podemos dizer não ter mágoa, mas o não carregar e não ter tem uma diferença. Qual é a diferença? Quando nós falamos não ter mágoa, não soa tão pesado como não carregar. Veja que, subhanallah, a mágoa é algo que a pessoa ela carrega dentro de si e torna-se um fardo. Torna-se um fardo. Quanto mais você carrega, mais leve fica. Mais pesado fica. Então, subhanallah, a mágoa, ela é exatamente isso. É algo que é carregado. E quanto mais você carrega, vai se tornando pesado. E quando vai ficando pesado, subhana rabbi al-a'la, paz, tranquilidade, tudo isso some. Some paz, some tranquilidade. Portanto, quem nos ensina no Coran a não carregar mágoa? É uma pergunta. O ayah foi recitado aqui. Não pelos meninos, vou facilitar ainda essa pergunta. Não foi recitado pelos meninos, foi recitado pelo Sheikh Mansur. Quem nos ensina no Coran? Quem sabe? Os sheikhs não podem responder, tá? Qual é a história do Coran que nos ensina a não carregar mágoa? História de quê? História de Yusuf. O que você acha? História de Yusuf? MashaAllah, pai e filho estão certos. Subhanallah. Filhos de Yaqub alayhi salam vieram, mentiram para o pai literalmente, para o pai, e Yaqub sabia que eles estão a mentir. Eles mentiram, Yaqub sabe que eles estão a mentir. Yaqub pacienta. Depois de Yaqub pacientar, passou um tempo, esses mesmos meninos saem, vão em busca de comida. Eles voltam com muita comida e ainda com os seus bens que eles levaram para ir trocar em forma de comida. Nisso,
eles dito para eles levarem um dos seus irmãos, que era Benjamim. Levam este irmão. Nisto, o que acontece? O irmão mais velho fica preso, Benjamim também fica, Yusuf também já não está lá. E Jacob perde 3. Perdeu. Mas tem um detalhe muito interessante que uma vez estudando a gente viu, antes de dar continuidade sobre a questão de não carregar mágoa, mas junto com isso, algo muito interessante. Todos aqui já são pais? Não, né? Tem alguns que não. Mas a maior parte sim, né? Mansur é casado? Ele abanou a cabeça, falou que todos já são pais. Khair. Olha, nós estamos em live aqui, Mansur, de repente aparece uma candidata. Khair. Ala kulli hal, algo muito interessante na vida de Jacob, para todos aqueles que já são pais, inshallah nós iremos fazer isso, mas Jacob alayhi salam, quando os filhos aprontaram, o que foi que ele fez? Mandou eles embora de casa? Mandou eles embora? Mandou embora ou não? Olha a inteligência de Jacob alayhi salam, aqui é algo muito interessante. Aprontaram, ele trouxe para debaixo das suas asas. Eles aprontaram. O que ele fez? O que ele fez? Não. O que Jacob fez? Jacob procurou manter os filhos juntos, os que ficaram. Qual é a inteligência de Jacob aqui? E qual é o ponto que nós aprendemos interessante? É que quando os nossos filhos aprontam, acontece algo, você não diz, quero tentar não usar a expressão que nós usamos por aqui, mas suca daqui, vai embora. Você não é mais meu filho. Com todo respeito do uso dessa expressão, você não é mais meu filho, não quero mais saber de si, não volta. Acontece, alguns pais falam isso. O que Jacob fez? Foi para esse lado? Não, já perdi um, o que ele fez? Manteve todos os outros juntos, para não perder mais. Então esse é o detalhe, até dentro do casamento, para aqueles que são casados, algo aconteceu dentro do matrimônio, você não procura dizer, vá para a casa da sua mãe. Às vezes, não olha para mim, senão você vai se entregar. Você não procura dizer, vá para a casa da sua mãe. Não, é claro que todos nós merecemos momento de paz, de forma geral. Mas, subhanallah, indo na história de Jacob alayhi salam, é importante naquele momento saber manter debaixo das suas asas. Porque, por vezes, aquele ir para... Vocês vão distribuir água agora. A gente vai perder o foco daqui a pouco. Khair, inshallah. Aquele ir para a casa da mãe, as crianças estão indo juntas. Aquele sistema que já havia na sua casa, de educação, com todo respeito a todos os pais, acaba se perdendo. Você perde. É por uma semana, é por 2 semanas, mas você acaba perdendo. Aí vamos que ela fica 1 mês, 2 meses. E às vezes ela diz, estou à espera de talak. Na'udhu billah. E naquela espera, entra outra pessoa no meio. E dan, tudo isso acontece por quê? Porque nós carregamos mágoa. Tudo isso acontece porque nós carregamos mágoa dentro de nós. E essa mágoa, ela torna-se um peso. E esse peso, ele vai virando problemas. Agora, eu entrei na história de Yusuf e saí, mas eu volto para ela daqui a pouco. Agora, o que é carregar mágoa? O que é carregar mágoa? Tá. Coloquem essa pergunta que não quero calar na vossa mente. O que é carregar mágoa? Voltando à história de Jacob e Yusuf. Esses foram os 2 que não carregaram mágoa na sua vida. Jacob sabendo, como eu dizia, Jacob sabendo que os filhos
aprontaram que os filhos, ele sabia que eles é que fizeram aquilo com Yusuf. E ele falou claramente que vocês fizeram isso com Yusuf. Vocês é que fizeram. Mas eu irei pacientar. Ele sabendo, ele não carregou mágoa. Muito pelo contrário, manteve todos eles juntos. E foi cuidando. Quando eles pedem a permissão para Benjamim sair, ele diz para eles: vocês querem que eu confie em vocês, assim como confiei em vocês quando vocês levaram Yusuf. Eles deram as suas desculpas e Jacob confiou neles. Mas aqui Jacob também perde Benjamim, perde irmão mais velho. Ainda assim, Jacob não carrega mágoa. Tanto que quando Jacob encontra-se com todos eles, Qalu ya Abana, eles disseram: ó nosso pai. Agora, no meio dessa toda situação, onde o Senhor já sabe da verdade, ó nosso pai, peça perdão ao nosso favor. E o que Jacob fez? Seus malvados, seus feios, seus burros, vocês é que são culpados, com todo respeito. Foi isso? Não. O que ele disse? Eu irei pedir perdão ao meu Senhor ao vosso favor. Quem fala isso carrega mágoa? Não. Agora vamos voltar para a nossa realidade. Mas não foi você que naquele dia disse que não queria mais ser meu filho? Não foi você naquele dia que saiu daqui da minha casa? Então vai lá embora, vai lá viver com sua esposa. Se você acha que já cresceu. É essa expressão que nós usamos. E Jacob está nos a ensinar aqui: eu irei pedir perdão para vocês. E realmente, e ainda ele disse que iria fazer, olha mais, vem dizer, no Qiyam al-Layl, no Tahajjud de madrugada, onde Allah Tabarak wa Ta'ala vem até o primeiro céu e Allah Subhanahu wa Ta'ala pergunta: Hal min mustaghfirin? Tem aí alguém que quer o meu perdão? Idan, Anbiya alayhim salam nos ensinam a não carregar mágoa. Eu digo para vocês, se um dia seu ustaz te bateu, se um dia sua mãe te bateu lá atrás, se um dia seu pai te ofendeu, fez algo forte que doeu, Wallahi Rabbil Kaaba, limpe o seu coração, perdoe, deixe passar, vá à frente, vá à frente. Yusuf alayhi salam, sabendo que os irmãos jogaram ele no poço, sabia ou não sabia? Sabia, era novo, mas ele sabia que os irmãos jogaram ele no poço. Yusuf alayhi salam foi acusado de assédio moral. Foi acusado que você assediou mulher. Isso dá cadeia no Brasil. Foi acusado Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, yani, é jogado no poço, é acusado de assédio, é preso. No meio de tudo isso, Yusuf tinha coração limpo. Encontra-se com os irmãos, está ali junto com eles. Eles não sabem que ele é Yusuf, não sabem. E eles estão ali a falar quando é dito que Benjamim roubou. Era Benjamim que estava ali? Que roubou a caneca ou era outro irmão? Era Benjamim quando ele faz o jogo. Quando é dito que ele roubou a caneca do rei. Então, um dos irmãos disse ali: isso não é novidade. Se Benjamim está a roubar, porque Benjamim e Yusuf eram irmãos do mesmo pai e mesma mãe, né? Se Benjamim está a roubar, quer dizer que Yusuf roubou no passado. Agora, você está a ouvir ali à frente, se você está a roubar, quer dizer que seu irmão roubou no passado. Yusuf está a ouvir os irmãos a falar isso. E é aqui onde ele decide identificar-se como Yusuf. É que ele decide identificar-se como Yusuf. Subhana Rabbi al-A'la. Aqui ele disse: eu sou Yusuf. Wahada akhi. E esse é meu irmão. Como assim você é Yusuf? Sim, eu sou Yusuf e esse é meu irmão. Haja limites para vocês falarem o que vocês estão a falar. Mas depois disso, eles tentaram pedir desculpa, ou tiveram para pedir desculpas. Qual foi a resposta da parte de Yusuf? La tathriba alaykum yawm. Eu não estou nem aí para aquilo que aconteceu no passado.
Eu estou a tentar deixar em palavras mais sucintas. Eu não estou nem aí para aquilo que aconteceu no passado. Aconteceu. E o que ele fez? Levou para o lado do coração limpo. E de não carregar mágoa. Portanto, ofensas acontecerão. Brincadeiras ofensivas irão acontecer. Pessoas a nos provocarem também irão aparecer. Amigos que nós julgávamos ser amigos, mas no fim descobrimos que não são amigos, também irão aparecer na vida. O que é importante? Não carregar mágoa. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, é ofendido com Abu Zar. Embora alguns teólogos contestam sobre esta história, mas para o nosso benefício não há problemas nenhum em narrar. Bilal ibn Rabah é ofendido por Abu Zar al-Ghifar, onde ele diz para ele: Yabna Ummi Sauda, ó filho de uma mulher preta. Aquilo doeu para Bilal. Bilal veio até Nabi alayhi salatu wassalam: Ya Rasulallah, Salman ofendeu-me. Salman usou palavras feias e duras para comigo. Nabi sallallahu alayhi wasallam chama Salman e diz para Salman: ó Salman, dentro de si existe ainda alguns resquícios e alguns fragmentos da Jahiliya. Ainda existe Jahiliya dentro de si. É interessante, Sheikh Aminuddin escreve numa das suas crônicas que Jahiliya não estava lá no passado, só está no presente hoje também. E ele ainda prova isso. Ala kulli hal. Então veja só. Desculpa, quem eu falei? Abu Zar era sahabi ou não? Abu Zar era companheiro do profeta ou não? Sim ou não? Sim ou não? Bilal era companheiro do profeta ou não? São dois companheiros do profeta. Aqueles que Allah diz no Corão: Kullam wa'ada Allahu husna. Allah prometeu paraíso para todos eles. Tafsir desta ayah. Ainda assim, um ofendeu o outro. Qual foi a reação da parte do outro companheiro? Há quem diz, dentre narradores de história, há quem diz que Abu Dharr al-Ghifar veio na escaldante e quente areia de Meca, colocou o seu rosto e disse: se Bilal ibn Rabah não vier e colocar o seu pé sobre a minha bochecha, eu não vou levantar daqui. Há quem diz sobre narradores de histórias. Todavia, Nabi sallallahu alaihi wasallam fez Abu Dharr entender que dentro do nosso coração é possível nós carregarmos alguma sujeira e ofender o outro por aquilo que nós carregamos. Portanto, caros respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, é muito importante nós não carregarmos mágoa, principalmente mágoa daquilo que aconteceu na infância, mágoa do passado. Não carregue essa mágoa consigo. Limpe seu coração, deixe seu coração limpo. Todos nós bem sabemos, estamos a par e já ouvimos várias vezes, como é que o coração irá entrar no paraíso. Eu acho muito interessante que Allah Tabaraka wa Ta'ala não disse o corpo entrará no paraíso. Allah disse o coração. E Nabi sallallahu alaihi wasallam sobre aqui no dunya, quando falou do efeito que o corpo recebe, ele recebe de onde? Do coração. Inna fil jasad, começou, inna fil jasad mudgha. No corpo tem um pedaço de carne. Esse pedaço de carne qual é? É o coração. Então, coração, ele afeta o corpo. Coração sujo afeta o corpo. Coração limpo também afeta o corpo. Sujo afeta para o lado negativo, limpo afeta para o lado positivo. E veja que quando Allah Tabaraka wa Ta'ala menciona sobre o paraíso, illa man atallaha bi qalbin salim, aquele que vier até Allah com o coração limpo. Então, subhanallah, antes do seu corpo entrar no paraíso, o que vai entrar no paraíso? Coração limpo. Seu corpo ele não vai desfrutar do paraíso antes desse coração estar
Limpo. E esse coração tem que estar limpo de quê? Mágoa. Não carregar mágoa. Não carregar sentimentos. Não carregar sentimentos negativos. Mas aquele pai nunca foi bom comigo. Mas a minha mãe, ela falou isso comigo no passado. Deixa passar. Deixa passar. Seja uma pessoa proativa, uma pessoa feliz sozinha. Não carregue nada dentro do seu coração. Muitas das vezes, subhana rabbi al-ala, certas pessoas, elas vêm, provocam e vão embora. Você fica ali a carregar e ela está lá numa boa, como se nada tivesse acontecido. E você está aqui a sofrer. Então, é muito importante nós sabermos controlar este coração, não carregarmos nada dentro deste coração. E uma das maneiras de nós não carregarmos nada, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou para certas pessoas: Manil qawm, quem são vocês? Qalu mu'minun, eles disseram que nós somos crentes. Nabi alayhi salatu wasallam disse: Likulli qawlin haqiqa, fama haqiqatu imanikum. Vocês são crentes, são ahlul iman. O que prova que realmente vocês têm iman? O que prova? Aí eles disseram: Ya Rasulallah, 15 qualidades que nós temos. 5 nós aprendemos com o Senhor. 5 nós aprendemos com alguém que o Senhor mandou nos ensinar. E 5 takhallaqna fil jahiliya, nós adotamos na época da jahiliya, antes do Islã. Nabi alayhi salatu wasalam disse: narem para mim as primeiras 5 e tudo aquilo que vocês têm. Então eles disseram: as primeiras 5 são shahadatu an la ilaha illallah, iqamis salah, ita'iz zakah, som ramadan, hajj al-bayt. 5 pilares do Islã. As outras 5 quais eram? Amantu billah, acredito em Allah, wa malaikatihi, nos seus anjos, wa kutubihi, nos seus livros, wa rusulihi, nos seus mensageiros, wal qadr khairihi wa sharrihi min Allah, que o bem e o mal provém de Allah no destino. Foram 10. Quais são as outras 5 que vocês aprenderam no Jahiliya? É aqui onde está o nosso ponto que a gente pretende narrar. Eles disseram: Ash-shukru inda al-rakha, was-sabru inda al-bala, was-sidq fi mawatin al-liqa, wa tarku ash-shamatatu al-adha idha hallat bil-musiba, war-ridha bimuri al-qada. É interessante. Ash-shukru inda al-rakha. Como não guardar mágoa? Eu não vi senão nessas 5 qualidades deles. Como não guardar mágoa? Nessas 5 qualidades, eu vi a maneira de como não guardar mágoa. Ash-shukru inda al-rakha. Ser grato a Allah tabarak wa ta'ala no momento em que Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas do khair. Naquele dia que tem shima, tem peixe seco, tem aquele molho de tomate, tem tudo ali, depois com uma esparleta, etc. Ser grato nesse momento. Ash-shukru inda al-rakha. Quando Allah abre as portas, ser grato. Allah tabarak wa ta'ala deu 500 meticais, ser grato com Allah. Allah deu 1000 meticais, ser grato. Allah deu 5000 meticais, ser grato. Allah deu 50.000, ser grato. Ash-shukr inda al-rakha. Tem como desligar o ventilador? Vamos ficar com calor, mas a garganta acaba secando. Ash-shukr inda al-rakha. Ser grato no momento de vastidão. No momento em que Allah abre as portas, ser grato. E aqui tem um ponto muito interessante. Eu não quero parar muito neste assunto, mas tem um ponto muito interessante que nós temos que aprender. Quando Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas, não esbanjar. Não esbanjar. Não pegar malta, vamos hoje. É aquela galinhada que não vai acabar mais. Não, controla. Controla. Seja generoso, mas não perca o que você tem. Seja generoso, né? Convida um ou outro, etc. Comem cada um prato de 50. Não vai para muito para amanhã.
Depois você ligar, Maulana Abu, como é que é? Para dar para orientar um pouco. Não. Ash-shukru inda al-raha wa sabru inda al-bala. Nos momentos de paciência, nos momentos de aflição, ser paciente. Nós também aqui éramos bastante, no momento da aflição, ir bater porta do outro. Ser paciente quer dizer não bater porta do outro. Ni'mal amir ala babil faqir wa bi'sal faqir ala babil amir. Disse na língua árabe, o melhor rico é aquele que vai à porta do pobre. O pior pobre é aquele que esquece de Allah e vai para a porta do rico. Ni'mal amir ala babil faqir wa bi'sal faqir ala babil amir. Ele esquece de Allah e vai à porta do rico. Primeiro passo, uma lição que nós aprendemos várias vezes quando saímos no Jamaat, primeiro passo qual é? É 2 rakats, virou atenção para Allah, você não tem 50, você tem 5, dá a sadaqa daqueles 5, Allah subhanahu wa ta'ala vai retribuir. As histórias que estão no Coran, que narram sobre isso, não estão lá para nós contarmos para os nossos filhos antes de dormirem. Essas passagens estão no Coran para que nós possamos aprender com elas. Então, ash-shukru inda al-raha, wa-sabru inda al-bala, wa-sidqa fi mawatin al-liqa. Quando você está no campo da batalha, nosso campo de batalha hoje qual é? Quando você está na vida, no seu dia a dia, naquele campo da batalha, é importante ser verdadeiro para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ser verdadeiro para com Allah, ser verídico para com Allah. Não enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Não tentar fazer dica aqui. Não, ser verdadeiro para com Allah subhanahu wa ta'ala. Sidqa. Qual era esse sidqa? Fi mawatin al-liqa, sahabi vem explicar. Ou Nabi sallallahu alaihi wa sallam, desculpa. Na época de Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nós vimos, veio um certo homem chamado Quzman. Quzman ele estava a guerrilhar na batalha, pertencia à tribo da Ansar, estava a guerrilhar na batalha, guerrilhava, matava esse, matava aquele. Quando Quzman foi atingido, ele caiu no chão. Quando cai no chão, algumas pessoas da Ansar vêm até ele, dizem parabéns a Quzman. Quzman disse, meus amigos, eu não fiz isso pelo Islã, eu fiz isso pela minha tribo de Ansar, para elevar o nome deles. Pegou numa lança, espetou-se. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse, fahuwa finnar, está no fogo do inferno. Quando nós somos verdadeiros para com Allah, isso tem que ser verdadeiro para com Allah subhanahu wa ta'ala. Sidq fi mawatin al-liqa, está ali, ser verdadeiro para com Allah subhanahu wa ta'ala. E o quarto ponto que eles tinham, a quarta qualidade que eles tinham era nunca ficar satisfeito com o declínio do inimigo. Agora, como é que você vai carregar mágoa se você ficou satisfeito? Desculpa, como é que você não vai carregar mágoa se você ficou satisfeito com o declínio do inimigo? Olha esta qualidade, tentam entender isso. Quer dizer, o indivíduo, ele provocou-te, bateu-te, tornou seu inimigo, seja como foi. Aí, de repente, saindo ali na N4, vem um carro desse lado, outro daquele lado, bate no carro dele, só quebra a perna. Podia ter morrido, por que quebrou a perna só? Isso é ficar satisfeito com o declínio do inimigo. Não ficar satisfeito é qaddarallahu ma sha'a fa'ala, eu não estou nem aí para esse assunto. Não estou nem aí para esse assunto. وَتَرْكُ الشَّمَاتَةُ الْأَعْضَاءِ إِذَا حَلَّتْ بِالْمُصِيبَةِ. Deixar de ficar satisfeito e de encher o seu íntimo de alegria quando o seu inimigo é afligido com algo. Inimigo. O que dizer do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa, quando vem a ofender? Porque aparece da parte deles. Se Abu Dharr ofendeu Bilal, o que dizer de nós? Então aparece. Mas nunca ficar satisfeito. Controlar. Por isso que eu disse que nesses 5 pontos que eu vi, yani, a fórmula de nós não carregarmos mágoa. Primeiro é... Quem lembra qual era o primeiro? Não vale para os sheiks, tá? Qual era o primeiro?
Ser grato a Allah subhanahu wa ta'ala quando? No momento de... Para ficar mais fácil para vocês, ser grato para com Allah no momento de vastidão. Ser paciente no momento da aflição. Já rimei para vocês. Momento de vastidão, gratidão. No momento da aflição, paciência. O terceiro qual era? Afi sabe. Qual era o terceiro? Ser grato, ser verdadeiro para com Allah tabaraka wa ta'ala no campo da batalha. Ser verdadeiro para com Allah subhanahu wa ta'ala no campo da batalha. Só aqui só tem uma história muito linda, mas nós não vamos entrar nela, de ser verdadeiro, dando continuidade. Então, primeiro ponto, gratidão. Segundo ponto, paciência. Terceiro ponto, ser verdadeiro. O quarto, não ficar satisfeito com a queda do inimigo. E o quinto, ar-ridha bimur al-qada, ficar satisfeito com a decisão de Allah. Com todo respeito, o que eu vou falar dói, mas aprenda a ficar satisfeito. Dói para muitos. Muitos estão a sofrer com isso. Se Allah tabaraka wa ta'ala até hoje não mandou filho, fique satisfeito com essa decisão de Allah. Ele sabe muito bem porque que ele fez isso com você. Eu costumo dizer, nas minhas palestras, nas conversas com certos jovens, nem todo mundo sabe ser pai, nem todo mundo sabe ser mãe. Ser pai é uma dádiva, ser mãe é uma dádiva, mas nem todo mundo sabe ser. Por isso que nós falamos ontem, um é ser pai biológico e outro é ser pai muçulmano. Ser pai biológico é fácil, mas agora ser pai ou ser mãe, como Allah tabaraka wa ta'ala pede, não é nada fácil. Por exemplo, wa'mur ahlaka bis salat. É fácil incentivar os filhos ao salat quando atingem 15 anos de idade. Quando chega naquela fase de 15, 16, não é nada fácil. Eu lembro quando cheguei ao Brasil, eu via os filhos andando com os pais. Havia sempre eventos, eu via. E nós prestamos um pouco atenção nisso. Hoje eu olho, lá tem um sistema de dar condolências na mesquita, para não ficar muito pesado dar as condolências na mesquita. Então eu lembro que numa época, subhanallah, via os jovens vindo com seus pais. Hoje, quando eu olho para aquelas condolências, eu vejo os pais a virem sozinhos. Então, não é nada fácil, subhanallah, cuidar deste filho. Sem nós fugirmos do nosso tópico, ar-ridha bimur al-qada, ficar satisfeito com a decisão de Allah tabaraka wa ta'ala. Aquele que adotar dentro de si essas 5 qualidades: ash-shukru inda ar-raha, was-sabru inda al-bala, was-sidq fi mawatin al-liqa, wa tarku shamatatu al-adha idha halat bil-musiba, war-ridha bimur al-qada. Wallahi rabbil Kaaba, trazer dentro dele coração limpo, ou purificar esse coração, irá tornar-se fácil. Purificar esse coração irá tornar-se fácil. Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse para essas pessoas: fuqahahun udaba'un kadu an yakunu al-anbiya min khisalin ma ashrafaha. Nabi alayhi salatu wa sallam disse: fuqaha, udaba, vocês são fuqaha, vocês são ulama, vocês são mashaykh, vocês são udaba, inteligentes. Kadu an yakunu al-anbiya. Por pouco Allah subhanahu wa ta'ala fazia da vossa tribo anbiya, mensageiros, min khisalin ma ashrafaha, devido a essas nobres qualidades que vocês têm. Aí Nabi alayhi salatu wasallam disse para eles: ala azidu lakum, vocês não querem que eu aumente ainda mais daquilo que vocês já mencionaram aqui? Qalu bala ya Rasulallah, disseram sim ao mensageiro de Allah. Nisso Nabi sallallahu alayhi wa sallam disse: la tabnu ma la tasqunun, ولا تنافسوا فيما أنه تزولون وارغبوا فيما أنه تخلدون واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Tem mais um aqui no meio que não está me aparecendo, mas Nabi alayhi salatu wasalam disse: la tabnu ma la taskunun. Olha como alcançar o khair. Principalmente esse serve para nós aqui no nosso país. La tabnu ma la taskunun. Não construam casas que vocês não irão residir nelas amanhã.
Tem um amigo meu, está por aí conosco no Brasil, ele disse, poças, pá, eu construí uma casa bem grande lá em Moçambique, pá. Aí, tá bom, tem tantos quartos aqui, colar, etc. Mashallah, tabarak ar-Rahman. Mas eu tenho um outro amigo meu que eles moravam numa espécie de uma colônia, todos irmãos, sabe assim, num quintal onde estão todos irmãos. Tem casa aqui, casa ali, casa aqui, num quintal. E ainda tinha lá embaixo uma casa chamada Casa de Solteiros. Os irmãos não estavam casados. E subhanallah, a vida foi mudando e aqueles foram saindo, foram indo para os apartamentos, né? No Brasil as pessoas vão indo morar nos apartamentos quando ficam cansados de casa, foram indo para os apartamentos. Subhanallah, um deles, em vez de ir para o apartamento, foi morar numa enorme casa. E esse que foi morar nessa enorme casa, ele só tinha quantos filhos? Um filho. Casa com mais de 3 quartos. Só tinha um filho. Esse filho está prestes a casar. Quem vai ficar naquela casa toda? Então, la tabnu ma la taskunun. Quando for a construir, construa aquilo que é suficiente para a família. Não construa tantos quartos, garagem aqui, garagem ali, para depois de amanhã ficar. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. O nosso dinheiro nós estamos a juntar para amanhã o tempo acabar. E essas grandes construções nós estamos a fazer para amanhã o tempo destruir. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam então disse para eles: Alá azidu lakum, não querem que eu aumente para vocês? Depois daqui Nabi alaihi salatu wasallam disse: La tabnu ma la taskunun. Não construam casas que vocês amanhã não irão residir nelas. Não briguem, olha, aqui também para não entrar assunto de mágoa, e até aqui também não construir, porque por vezes nós acabamos olhando para o outro que ele construiu coisa grande, meu irmão fez, eu também quero fazer, e aquilo acaba vindo dentro do seu coração algo. Olha, Nabi alayhi salatu wasalam disse aqui, depois disse aqui, wala tanafasu, não briguem, não venham a competir uns com os outros, mas competir aqui não se encaixa. Então, la tanafasu, não briguem por aquilo que amanhã vocês irão deixar. Não briga por aquilo que você vai deixar amanhã. Se você puder ser sucinto no momento da divisão da herança, faça, seja sucinto, seja direto, facilita a vida. Não fica ali a querer discutir com sua irmã, a querer discutir com seu irmão, mas não, eu é que cuidei de pai e mãe mais do que vocês, o pai quando estava doente eu é que fiz tudo, vocês não fizeram nada. Não faça isso. Tenta ser direto. Quem passou por Azad Villa aqui? Só foi você? Quem mais? Sheikh não passou por Azad Villa, não sou Newcastle, né? Sheikh não também não, né? Qari Ismail Ishaq, nosso diretor, rahimahullah, quando ele faleceu, eu estava aqui em Moçambique. Eu, Maulana Fahim, Mufti Abdullah Beis, não estou em irmão Mufti Saúde, saímos de Maputo naquela manhã que ele faleceu, a correr para poder participar do enterro. Ficamos sabendo de madrugada, foi de madrugada, depois de Fajr que ele faleceu. Você estava na madraça ainda? Você estava lá a estudar? Foi de madrugada que ele faleceu, né? Foi antes do Fajr. E subhanallah, ele tinha aquele tartib de na hora do Fajr ser o primeiro a chegar e começar a ler o Coran. Faleceu, antes do Fajr ele faleceu. Subhanallah. Nós saímos de Maputo a correr de carro, chegamos 11 da manhã. Já havia terminado Salat al-Janaza. Já havia sido dividido a herança. Às 11 da manhã nós chegamos, atrasados. Nós perdemos Salat al-Janaza. Faleceu antes do Fajr, 11 da manhã já havia sido enterrado, 10 da manhã foi enterro, algo assim. 10, já havia sido enterrado, 11 quando nós chegamos, a herança já havia sido dividida. Um dos filhos é meu colega, estudou na mesma turma comigo, chegou a visitar-me no Brasil, Qari Hudayfa Ishaq, e agora, não nesta viagem anterior, eu costumo ir tomar café da manhã na casa dele. Chegamos lá, conversamos, tranquilidade pura na família. Tranquilidade pura. O mais novo foi para o comércio, o outro está com carro, a mãe está bem. Quando eles querem levar a mãe para um lugar, decidem todos eles e levam ela vai passear e volta. La tanafasu fi manhu tazulun.
Não briguem por aquilo que vocês amanhã vão deixar. وَارْغَبُوا فِي مَنْ هُوَ تَخْلُدُونَ. E criem dentro de vocês o quê? Criem dentro de vocês ambição por aquilo que vocês irão alcançar amanhã diante de Allah. Ambição, subhanallah, na língua portuguesa tem algo muito bonito. Um é ganância e outro é ambição. Ganância vai para tudo que é negativo. Ambição vai para tudo que é positivo. Crie dentro de vocês ambição por aquilo que vocês irão encontrar amanhã. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Temei Allah subhanahu wa ta'ala, que vocês terão que restar diante de Allah amanhã. Caros respeitosos irmãos, queridos jovens, queridas irmãs, esses são os passos para nós evitarmos mágoa dentro do nosso coração. E o mais importante de tudo, para nós conseguirmos alcançar algo da conversa, é aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar, aprenda a deixar o seu coração leve, solto. Ele fez, está tudo bem, fez, aconteceu. Na nossa mesquita veio um homem outro dia, no Brasil não é fácil, às vezes tem um homem que mora ali à frente da mesquita e ele não aguenta com a situação. Veio um homem outro dia no Salatul Fajr e ele vinha brigar porque estava se fazendo barulho. E assim, subhanallah, a gente faz Salatul Fajr e depois já acontece, então estava se fazendo... Não havia barulho, né? Mas pronto, ele fica todo irritado. Outro dia pararam um carro em frente da porta dele, subhanallah. Em certo dia ele veio lá para brigar, ele já não estava aguentando e veio para brigar. Quando ele entrou, não muçulmano, quando ele entrou e começou a falar, o que eu fiz? Falei, vem aqui, um velhinho. Falei, vem aqui, vem aqui. Abracei ele. Abracei. Disse, pronto, já passou. Aí fomos andando juntos lá fora. Aí ele chegou e entrou na casa dele calmo. Então aprender a facilitar. Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Nabi alayhi salatu wasallam disse, facilitai, não dificultai, dê boas novas e não afugenta as pessoas. Não afugenta as pessoas da sua vida. Então eu espero que aproveitar também nosso sheikh aqui e nosso fadilat sheikh. Eu espero que cada um de nós, se porventura, que Allah tabaraka wa ta'ala faça que não seja verdade, mas se porventura tem alguma dor, alguma mágoa, não fala com sua irmã, principalmente irmã. Muitas das vezes nossas irmãs decidem casar-se com alguém que a gente não gosta, pronto, vira um problema. Ela decide ir para outra vida, vira um problema. Wallahi, cuide da sua irmã. Seja, subhanallah, eu não encontrei na história do Coran o mais singelo e verdadeiro amor a não ser amor de irmã. Eu não encontrei, não digo que não tem. Mas eu não encontrei. Seja, parem para pensar comigo. A mãe disse para ela, siga o seu irmão nesse cesto. Um bebê está no cesto. Está andando no rio. E essa irmã de tanta preocupação, Allah tabaraka wa ta'ala orientou a mãe a fazer isso. Mas essa irmã de tanta preocupação, ela seguiu. E aí aquela criança parou aonde? Na margem da casa do inimigo. Essa irmã ficou fora ou entrou? Entrou na casa do inimigo. Deu algum jeito, entrou na casa do inimigo. Dentro da casa do inimigo ainda teve a coragem e a audácia de dizer, eu conheço alguém que ele vai aceitar o leite dela. Nós íamos fazer o quê? Nada. Sabe o que nós íamos fazer? Nós íamos tentar os nossos connections. Epa, vê lá o que você consegue fazer para mim, pá. Ela não, sozinha, mulher, menina nova. Seguiu, foi. E entrou na casa daquele inimigo que estava matando crianças. Não era qualquer inimigo, não. Era um inimigo que estava matando.
E ainda assim, Subhana Rabbi al-Ala, ela entra. E ela consegue driblar a eles ao ponto de dizer: eu conheço alguém que ele irá aceitar o leite desta pessoa. Então, Wallahi Rabbil Kaaba, para mim, se isto não é um verdadeiro amor, onde você vai encontrar outro? Portanto, protejam as vossas irmãs, cuidem das vossas irmãs, velem pelas vossas irmãs, e se porventura aconteceu algo, perdoem a elas, perdoem-se, e se levaram o direito delas, devolvam o direito delas. Muitas das vezes, com todo respeito, quando se trata de herança, nós temos esse hábito de: eu sou mais velho, vou ficar com tudo. Não, devolva o direito delas. E se não for irmã, for uma mãe, uma tia e alguém da família, perdoa. Fa'fu wasfahu, perdoa, deixa passar. Alá tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Vocês não querem perdão de Allah? Queremos. Então perdoa. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos compreensão dessas palavras. Eu não vou fazer a pergunta que não quero calar hoje, mas eu vou pedir assim o Sheikh. Subhanallah, eu escuto as palestras do Sheikh, mas eu não lembro do nome do Sheikh. Abu Sabir, tafadhal ya Sheikh. Eu sei que tem uma sua fã grande no Brasil. Tem alguém que te escuta assim e menciona aquilo que você fala. Tafadhal ya Sheikh. Aí já depende de vocês. Ele é melhor que eu, prefiro ele. Tafadhal ya Sheikh, deixa o seu contributo e ele também vem. تفضل يا شيخنا. Opa, desculpa. Eu estou pedindo para o Sheikh falar, o microfone está comigo. Tá. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Na verdade, palavras são escassas para poder deixar aqui algum ensinamento depois de ouvirmos tudo aqui que o Sheikh acabou mencionando. Realmente eu preferia que o Sheikh Abu Sabira desse aqui seu contributo, porque sou o mais novo, o mais pequeno, sem nenhuma experiência. Porém, uma coisa que chama a atenção na história de Nabi Yusuf, é só uma pequena lição, não tenho muita coisa a dizer. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz fasabrun jamilun, ter uma boa e bela paciência, o que isso significa? Mas antes de eu dizer o que é isto, Sheikh também falou aqui de um ponto extremamente interessante, que الشكر عند الرخاء, gratidão no momento da prosperidade. Isto leva-me a um versículo do Surah At-Tawbah, onde o ser humano, esta é a nossa natureza, não existe ninguém melhor para descrever o ser humano que Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém. E no Surah At-Tawbah Allah fala exatamente do nosso comportamento no momento da aflição. O que Allah diz? Diz assim: o ser humano no momento da aflição, ele diz o seguinte: la in atana min fadlihi, la in atana min fadlihi, se porventura na aflição que eu me encontro,
Allah subhanahu wa ta'ala abrir as portas, لَنَصَّدَّقَنَّ, nós, ou melhor, eu, farei a questão de dar caridade. São palavras que o ser humano profere no momento da aflição. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. E também faço a promessa de pertencer ao grupo dos benfeitores, dos que praticam o bem. E Allah diz, فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Porém, quando Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas, aí realmente aquilo que nós prometemos a Allah subhanahu wa ta'ala é testado. Será que era verdade ou não? فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Quando Allah abriu as portas, estava aflito, não tinha dinheiro, precisava de algum emprego. E você disse, se Allah subhanahu wa ta'ala me dar o emprego que eu quero, o primeiro salário, sadaqah. Se Allah facilitar a abertura daquela loja, primeiro produto, sadaqah. Ou melhor, primeiro lucro, sadaqah. Mas, quando Allah subhanahu wa ta'ala facilita, te concede a loja que tanto quer, a casa que tanto quer, o emprego que tanto quer, bakhilu bihi, torna-se avarento. Quer dizer, na aflição nos lembramos de Allah, mas na prosperidade poucos, mas muito poucos se recordam de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, mais uma vez, ashukru inda ar-raha. Allah abriu as portas, seja grato. Volto para o sabr. Tento puxar aqui uma poesia que diz assim: enquanto nós estivermos vivos, as palavras em árabe não me aparecem no momento. Enquanto estivermos vivos, inevitavelmente teremos que enfrentar problemas. Enquanto estivermos vivos, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder vida, problemas sempre irão surgir. Mas qual é a saída? Sabr. Fasabrun jamilun. O que quer dizer sabrun jamil? Aí sabrun la shakwa fihi. Sabrun jamil. Sabrun la shakwa fihi. É aquele tipo de paciência que não é acompanhado de reclamações. É você pacientar sem lamentar. Extremamente complicado. Você está a enfrentar um problema e você vai ter com alguém: olha, eu estou a passar isto, mas também é por causa daquela pessoa. Independentemente do problema que você está a enfrentar, não é para reclamar. Sabrun jamil, sabrun la shakwa fihi. Paciência sem reclamação. Se quiser reclamar, só reclame diante de Allah. Nunca reclamar diante de um ser humano igual. Portanto, estas são as curtas palavras que eu aqui tinha para partilhar, mas tudo saiu da palavra do Sheikh, ou melhor, da palestra do Sheikh. Simplesmente aproveitamos o caminho para deixar ficar aqui algum ensinamento. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, não vai escapar. Eu não vou perder essa honra de ficar do seu lado, Sheikh. Sheikh não escapa. Eu vou sair. Está machucado, Sheikh? Samihuna. Samihuna.
Essa de boa não ajuda muito, não. Ah, mas... Essa daqui, vou deixar aqui para não... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais abaixo, senão vai causar uma interferência. Sim. Vou deixar isso um pouco mais abaixo aqui. Aí não causa interferência. Como? Atrás do fio. Exato. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. Há pouco tempo as pessoas foram à lua, dizem que cada muita, não sei se é curiosidade ou querer entender um pouco do Dunya, não sei, mas nós já estávamos aqui neste nosso planeta. Eu acho que já não tínhamos necessidade de ir noutras esferas. Já podem ligar, eu já falei. Está melhor. Alhamdulillah, vou aproveitar esta oportunidade para partilhar um dos conselhos, mas também não vou sair da senda que o Sheikh deu aqui. Enquanto o Sheikh falava, estava me a aparecer na cabeça, nos pontos, eu estava ali a registrar os pontos, alhamdulillah. Mas depois de registrar os pontos, eu trouxe um conceito. É um conceito que todos nós dissemos dia a dia. Quando alguém falece, escrevemos ali, descanse em paz. Não é? RIP, não é? Cada um pronuncia como acha. Mas descanse em paz. Quando eu estava a falar, eu estava mesmo a pensar, será que o descanso em paz que nós escrevemos, que nós dedicamos para os nossos falecidos, é de facto do coração? Temos dois conceitos de descanso em paz. A primeira forma, o primeiro conceito, é aquele que cada um de nós oferece a si mesmo. O segundo conceito é aquilo que os outros vão oferecer para aquele que foi. Não é por acaso que um dos ayats maiores do Corão é sobre a dívida. Se, como nós todos conhecemos, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando esteve preso ou estivesse prestes a dirigir algum janaz, perguntava se aquele tinha dívida ou não, ou tinha alguém que poderia reembolsar aquela dívida ou não. Se não existisse, dizia, orem para vosso irmão. Por quê? Porque o nível da aproximação perante Allah, depois deste passar da terra, mesmo que seja um mártir, é quando não tem pendentes aqui com os seus semelhantes. Não tem? Agora, se nós vivemos naquilo que o Sheikh estava a falar, aquelas que ele disse, estavam focadas, aquelas regras todas, mas depois não temos aqueles 15 conselhos a seguir. Acha que você ofereceu-se descanso em paz? Hoje alguns homens aqui têm segundas, terceiras esposas e a primeira não é conhecida. Eu estou a ir na senda da divisão da herança que o Sheikh mencionou. A segunda, a terceira não é conhecida. Logo que você perde a vida, a herança é dividida a nível da primeira casa. A segunda e a terceira ficam à sua sorte. Os filhos que estão lá, estão ali na rua, nas esmolas. Acham que tem um descanso em paz, enquanto aqui tem pessoas injustiçadas por ti propriamente? Acha? Descanso em paz. Acha que tem um descanso em paz, enquanto tem aqui as dívidas, outras coisas mencionadas que você não devolveu aos donos? Tem um descanso em paz? Não, não tem um descanso em paz. Então, o segundo conceito é quando
o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado com seus companheiros, passou o primeiro janaza e disse wajabat, é obrigatório. O segundo também disse é obrigatório. Questionando o que é obrigatório, disse aquilo que vocês testemunharam a respeito dos dois, protege os fúnebres, então é obrigatório ela conceder aquilo. Nós escrevemos ali descansa em paz. Descansa em paz, logo depois de escrever ali no status postar, disse, mas aquela ali não era boa pessoa. Você descansa em paz do quê? Quando com seus dedos escreveu isso, com sua língua pronunciou o contrário. Qual é descanso em paz? Mas essa boa imagem que as pessoas vão interpretar sobre nós é aquilo dos 15 conceitos mencionados aqui. Teve gratidão, teve paciência, não carregou essas mágoas que você estava a mencionar. Então, ali, quando você perde a vida, as pessoas vão escrever descansa em paz, porque na verdade você merece descansar em paz. E não vai descansar em paz é quando você ofereceu uma má imagem aos outros. Só simplesmente vão cumprir, colocar a tua foto e tal. Então, o que eu queria dizer aqui é que nós, ainda em vida, preparemos o melhor espaço para descansarmos em paz e deixemos uma imagem para que aqueles que ficam também digam descansem em paz. E nós passamos a ser boas pessoas, não desejar uma coisa com a língua e com os dedos ser outra coisa, ou com os dedos ser outra coisa e com a língua ser a outra coisa. E por fim, ainda na senda do Chico, estava a registrar os pontos, seus conselhos só saem assim espontaneamente. Cada um, quando cria a sua empresa ou alguma coisa disso, quer alguém que vale por 100, quer alguém que vale por 10, quer alguém que vale uma nação. Todos nós queremos essas pessoas. Se tu queres alguém que vale uma nação, você vale quantos? Queres alguém que vale por 100, você vale por quanto? Não exige dos outros, exige de si. O desejo de Umar, quando ele estava perguntando, você deseja o quê? Diz que essa casa cheia de ouro para eu dar em caridade. O outro disse, essa casa cheia de esmeraldas, joias para gastar no caminho dela. Umar disse, não, eu desejo homens como Adi bin Jabal. Homens como este, como Abu Ubaida bin Jarrah. Homens. Por que vale o currículo, novo currículo de educação? Vai inverter, vai colocar novo currículo de educação. É quantos homens que estão lá não vale por 2. Nem vale por 1. Nem por ele não vale. Os mísseis, as armas não são um problema. O problema é que são os homens que foram colocados lá. Fazem o que com esses mísseis? Fazem o quê? As sentadas, os governos, não são um problema. O problema é que são os homens que estão lá. E se eu e você tivesse a capacidade de estar lá, em cima. Fui ali por causa quando o Sheikh disse melhores são os governantes, os ricos na porta dos pobres, e não o contrário. E se você fosse o governante, fosse o rico, você valia por quanto? Descia para a porta do pobre. Porque quando eu estiver aqui, é fácil olhar para aquele que está em cima. Quando você estiver em cima, há de olhar para aquele que está lá. Você vale por quanto? E quando Allah te testar com a governança, Allah te testar com a riqueza, você vai continuar a valer por quantos? Se nós desejamos os que valem por 100, que sejamos nós aqueles que valem por 100. Jazakumullah khair. Vamos finalizar. Jazakumullahu khairan por esta oportunidade. Não sei se os donos da casa são outros, agora sobrou para mim aqui. Khair, inshallah. Jazakumullahu khairan, jazak. Quer cantar? Aí pronto ou não? Jazakumullahu khairan, jazak, mashaykh. Obrigado. Nunca duvidemos do poder de Allah, Ele é poderoso e é soberano, Ele é indulgente, misericordiosíssimo, Ele é Allah
e não tem nenhum parceiro. Ele é Allah e não tem nenhum parceiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu queria ter que cantar uma nascida que não guarde mágoas, mas infelizmente eu irei entoar uma nascida que vocês bem conhecem. Vamos recordar o nosso Sheikh Qasim, inshallah. Então gostavam que me ajudassem no coro. فرض صمد عن صفة الخلق بريء فرض صمد عن صفة الخلق بريء رب عزلي رب عزلي خلق الخلق كمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن سور حسنا وجمالا أرسلت إلينا نبيا عربيا أرسلت إلينا نبيا عربيا بالخلق هداء وللشرك هزالا الحمد لمن vamos cantar وخبالا الحمد لمن Estás, não está a cantar. Eu tenho que cantar também. والشكر لمن سور حسنا وجمالا ذو المجد وبالجد دجلا ذو المجد وبالجد دجلا ما مال عن العدل ولا لا ملالا الحمد لمن دار خيرا وخبالا vamos cantar الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن سور حسنا وجمالا زيامبالي غفنا زي كونغو مالي مدينة زيامبالي غفنا زي كونغو مالي مدينة كيسا سيسي كولكايا متني وكوباتيما الحمد لمن قدر وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن سور حسنا وجمالا هيتا كويني هيتا كويني شان هيتا كويني هيتا كويني شان anga kona tanga kyula anga kona tanga kyulanta mu'izraili الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن سور حسنا وجمالا eu quero pedir a Allah que perdoe nossos pecados eu quero pedir a Allah que perdoe nossos pecados nos afaste das drogas e nos dê muitas bênçãos Kamchempari o caravaiana roche prekuchati Kamchempari o caravaiana roche prekuchati sarão prekuchati sarão prekuchati rompari chochololo الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن سور حسنا وجمالا جنفنا جمكمبر ملوغو أني لفلل ذوتيغا جنفنا جمكمبر ملوغو أني لفلل ذوتيغا
tega aniburu chimumuro bweni aniburu chimumuro bweni anivaye e barakati alhamdu liman qaddara khairan wa khabala alhamdu liman qaddara khairan wa khabala والشكر لمن سور حسنا وجمالا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fecho. Jazakum Allahu khairan por essa oportunidade que nos concederam de estar aqui na vossa companhia, poder vir a este masjid. Subhanallah, é algo inenarrável, imensurável ter a oportunidade de estar do lado do Sheikh Zaid, do Sheikh Abu Sabira. Conheci eles pelas redes sociais, acompanho, tenho visto os vossos vídeos e aquilo que vocês têm apresentado e feito de trabalho. E digo, honestamente sim, tem pessoas que já me comentaram acerca do belíssimo trabalho que vocês fazem e da forma como vocês têm abordado nas redes sociais, de modo geral. Realmente, subhanallah, por vezes nós estamos num canto a fazer trabalho e o nosso trabalho está sendo aceito num outro canto do mundo. Subhanallah, hoje a mídia está aí. E quanto mais nós podemos aproveitar para o lado positivo, vamos continuar. Então, Sheikh Zaid como Sheikh Abu Sabira, Ahsanallahu ilaykum, que Allah dê firmeza a vocês, afasta vocês do mau olhar e que Allah subhanahu wa ta'ala dê longa vida com muita saúde, para que a gente possa continuar a beneficiar de todos vocês. Allahumma amin e jazakum Allahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.